Fala aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bom, hoje eu tô testando aí a câmera frontal do meu S7 e primeiro vídeo, né, de 2018. Hoje eu queria falar de algo que eu chamo de dedução lógica involuntária, né? Então, é dedução lógica involuntária, é isso. Eu tava vendo uns comentários, né, quem não sabe, no YouTube tem lá o lance de você... tem uns spam, né? Pessoa que começa a colocar textão, muito... ou palavrão, ou xingamento, e cai tudo no spam lá do YouTube, e tem não sei quantas mil mensagens. Aí o Xeretano viu uma lá, de uma pessoa me xingando lá, porque você, né, falando, né, acho que provavelmente daqueles vídeos meus, provavelmente no vídeo onde eu falo que por que eu saí da religião, tal, o que aconteceu o processo, e eu falo lá da questão de milagres, que não acontecia nada, tal, e a pessoa ficou revoltada porque ela achou que eu estava querendo testar Deus, que eu queria uma prova, eu queria ver milagre, e Deus não funciona assim, blá blá blá, enfim. A questão não é nem eu querer ver algo para mim e tal. Acontece que involuntariamente eu acabei, mesmo estando no meio religioso, eu acabei sendo induzido, né, naturalmente, por uma dedução lógica involuntária. Mas o que é isso que você está falando, Sala? Primeiro, não acontecia nada comigo, né? Eu não via nada de milagre e tal. Aí eu comecei a observar os irmãos da igreja, o cara que tem lá 10 anos, 20, 30, e não acontecia nada com ninguém. Entendeu? Essa é a dedução. Então você vai, pô, você conversa com um, conversa com outro, aí no máximo você tinha lá uma história de um cara, é sempre assim. É sempre a história de um cara que é de outro país, outro estado, nunca é com as pessoas que você conversa. Nunca acontece milagres, sinais com essas pessoas. É sempre assim, não, aconteceu lá com um cara lá da Groenlândia. Então, naturalmente você vai deduzindo que tem alguma coisa errada. Mesmo que, no caso, é involuntário, né? Eu não queria chegar à conclusão de que não acontecia nada. Isso foi involuntário. Então, algumas pessoas se revoltaram, achou que Deus não ia mostrar nada para você mesmo que você queria. Tudo bem, Deus não vai mostrar nada para mim, mas para ninguém, nem para os outros, para ninguém. Nem que eu conhecia a igreja, tinha mais de 150 pessoas. Nas outras igrejas que eu ia também tinha 500, 600 pessoas. Para ninguém. Eu conversava com pastores, conversava, e era sempre aquela conversinha, né? Sempre aquele embromation, né? Já fiz, eu acho que eu não comentei nos vídeos, eu já acompanhei pastores já indo na casa dos irmãos, já acompanhei, e já fiz esse negócio de grupo, já fui em vários grupos lá de oração, já fui fazer visita e nunca aconteceu nada assim sobrenatural, nunca aconteceu nada assim, falar, pô, realmente, né? E não é nem comigo, né, com as outras pessoas. Então, naturalmente, né, você vai observando, você vai vendo, você estava buscando, pô, eu não queria ver algo sobrenatural para mim acreditar. Eu já acreditava, eu já tinha essa crença, entendeu? Eu só queria vivenciar, é diferente, entendeu? Pô, você está lendo na Bíblia, você está lendo todas as passagens, você está lendo aquelas coisas maravilhosas, né? Nossa, Jesus curando, aquele universo, né? Você acaba mergulhando naquele universo. E aí eu buscava aquilo, né? Eu buscava aquilo que eu lia na Bíblia, eu buscava aquilo na realidade. Aí por dedução, de repente, eu vejo lá, nada. Aí com outro irmão também nada. Aí converso com um, converso com o outro. E eu tinha um contato bem mais próximo com pastores, eu conversava com eles, lia bastante, né? E nunca aconteceu nada. Então, não foi só essa questão de não ter milagre, não foi uma constatação só com o meu universo, com o meu mundo, né? Que a pessoa acha, você é egoísta, você queria que Deus provasse, você não queria nada, cara. Você tem ali um grupo de pessoas considerável ali, vamos chutar aí umas 1000 pessoas aí, juntando igreja, pastor, todo mundo lá. Das 1000 pessoas não acontece nada com ninguém, tem uma coisa errada, né, cara? Mesmo que você acredite, mesmo que você, que nem na época eu tava lá, chega uma hora que aquilo começa a ficar... Aquilo começa a ter uma coisa... a sementinha, né? A dedução lógica, né? Você começa a falar, peraí, tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa errada. Então foi isso que aconteceu, entendeu? Mesmo que eu não quisesse, eu acabei sendo induzido numa dedução lógica involuntária. Eu acabei deduzindo, peraí, com fulano não acontece nada, com Beltrano não acontece nada. Com o cara lá que aconteceu, então, Salah, e aí, você já presenciou alguma coisa? Você já viu alguma coisa? Não, teve um caso lá. Aí, para piorar a situação, alguns contos que eles diziam na igreja, eu acabei descobrindo que era tudo o efeito papagaio, na verdade, né? É um efeito... É aquela historinha que é assim, ó, funciona assim. O líder lá religioso, o pastor, ele conta essa historinha, que ele viu, alguém contou para ele,
que aconteceu lá na Conchinchina. Aí aquela história passa de um para outro, de um para outro, de um para outro, de um para outro. Quando você vai ver mesmo a matriz da coisa, é tudo mentira, é tudo enganação. Tinha uma daquele Po Yong-cho, Po Yong-cho, não é o nome do cara. Tinha um cara lá na China lá que disse que ele queria muito uma bicicleta, aí supostamente o anjo mandou bicicleta porque ele não falou que marca que ele queria, né? No fim, essa história, você vê na internet, é tudo besteira, mas isso foi passado, né, galera, acreditando. E eu cheguei a um ponto que até mesmo essa história, porque chega uma hora que mesmo que você não queira, você para pra pensar, peraí, cara, o que tá acontecendo? Todo mundo contando historinha, todo mundo falando de biotônico, e você não vê algo substancial nas pessoas que você tá conversando, entendeu? Então foi, tem uma coisa errada. Então foi mais ou menos isso. Eu sei que as pessoas acham, Sara, você queria testar. Eu não estava querendo testar nada. Testar Deus para quê? Eu já acreditava nisso. Eu queria vivenciar aquilo. Eu vou dar um exemplo. Você está lá lendo, pesquisando sobre culinária, sobre como fazer um prato legal, uma carne, um frango, sei lá, um prato especial lá com especiarias, e você vê lá como é que é o preparamento, você vê no livro, você vai lendo no livro, você faz assim, a combinação. Então você estuda pra caramba aquilo lá. Vai chegar um determinado momento que você vai querer cozinhar, você vai querer ver um chefe, o cara que trabalha na parte da culinária, o que gosta, né? Trabalha não, esquece o cara que trabalha, né? O cara que gosta disso, vai chegar um ponto que ele vai querer ver um chefe cozinhando, ele vai querer ir numa cozinha profissional para ver como é que é, ele vai querer vivenciar aquilo que ele andou estudando, né? Faculdade é assim, você passa lá, sei lá, depende da faculdade, 4, 5 anos, chega uma hora que você quer vivenciar aquilo. Estou estudando sobre medicina, estou estudando sobre engenharia, estou estudando sobre arquitetura, sobre seja lá o que for. Você quer vivenciar aquilo. Vai chegar um ponto que, não dá mais para ficar só no textinho ali, no blá blá blá. Você quer ver a coisa acontecer. É normal, é natural. Né? Afinal de contas, é esse o caminho que você está trilhando. E na questão da religião foi a mesma coisa. Eu estava estudando, estava pesquisando, e eu queria saber, né? Eu queria ver onde é que está a parte prática do negócio, entendeu? Onde é que está a parte prática? Eu queria ver, né, como é que é esse agir de Deus, como eles falavam na época, né, o agir de Deus. E não vi nada não, cara, não vi nada. No máximo que tinha ali, eu tava passando mal, tava com uma dor de barriga lá, aí melhorou, né? Nada assim substancial, né? O pastor até dava risada na época, que eu queria ver negócio de possessão demoníaca, que eu tinha curiosidade para ver como é que é, né? Já vi algumas já, mas também ver uma pessoa se estribuchando ali também, na época me convencia, né? Na época eu acreditava mesmo que o cara tava possesso e tal, tudo. Na época eu falava, mas também aquilo não era suficiente, eu queria realmente ver algo realmente sobrenatural, sabe? Ver alguma coisa assim realmente que, como na Bíblia tem um monte, pode pegar aí. O pessoal reclama tudo, mas pega os personagens bíblicos aí, os apóstolos, todos eles vivenciaram experiências sobrenaturais, todos. Como eu disse, né, no começo do vídeo, foi uma dedução lógica involuntária, né? Naturalmente eu fui deduzindo que tinha alguma coisa errada. Naturalmente, porque é uma sucessão de fatores. Você começa a ver 1, 2, 3, 4. Todo mundo até que chega um ponto e fala, todo mundo que eu converso não acontece nada, ninguém nunca vivenciou nada, nunca aconteceu nada assim realmente extraordinário, algo que realmente comprove. No máximo, era sempre a mesma coisa. Eu mudei, eu deixei de fumar, deixei de beber. Eu era um cara mau, né? Eu era um cara filho da mãe, que ofendia, tal, xingava. Hoje eu sou um cara bonzinho. Resumindo, o cara era um cara ruim e ficou bonzinho. O cara ficou legalzinho, mais tolerante, mais amoroso. Tá, e daí? Né? Isso é sobrenatural? Claro que não. Então, não foi só comigo, né? Isso que eu queria deixar claro, não foi só comigo, né? O meio que eu conhecia bastante pessoas, cara. Já cheguei até a viajar, tinha esse negócio de congresso que tinha, encontros que tinham lá, e se ia conversar era muito fantasioso, você não via nada de palpável, entendeu? E isso me incomodou, isso foi uma coisa que foi me incomodando. A dedução lógica irreversível não, dedução lógica involuntária, ela chegou a um ponto que começou a incomodar. Quando eu comecei a mergulhar, eu falei, não, deixa eu ver realmente como é que é. Aí eu vi que não tinha nada, né? Então, esse foi um dos fatores, né? Um dos fatores que fez com que eu saísse do cristianismo, da religião e tal. Inclusive tem aí, quem quiser ver os primeiros vídeos do canal, explicando como foi o processo. Infelizmente tem pessoas que acham que eu fiquei testando Deus. Não era nada disso, cara. Eu simplesmente queria vivenciar
o que estava escrito. E porque havia uma desconexão, né, entre o que está escrito na Bíblia, tal, o que realmente acontecia com quem era cristão, com quem acreditava, orava, fazia jejum, blá, 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 blá. Ali havia uma realidade e havia um mundo real. E os dois eram incompatíveis. Não só comigo, mas com todas as pessoas que eu conheci. Então eu cansei, velho. Eu cansei de ouvir cara falando que, não, Sala, lá na igreja de fulano, lá não sei aonde, aconteceu coisa. Sempre acontecia coisas fenomenais, né? Queria eu ter dinheiro para poder gravar isso. Seria até bacana, né? Imagina, poder gravar o depoimento dos caras, ir lá na igreja, conversar com o cidadão. Aí, meu chapa, aí eu acho que a coisa ia ser meio complicada. Bom, galera, então é isso aí. Por mais que você não queira, né, se você está no meio religioso e tal, vai chegar um ponto que você vai ser induzido a essa dedução lógica involuntária. Você vai, mesmo que você não queira, você começa a falar, peraí, mas é muita coincidência para ser ignorada, entendeu? É muita coincidência. Peraí, com fulano, assim, você começa a ver um padrão. Qual que era o padrão que eu identifiquei nessa historinha aí? O padrão nunca acontece com essas pessoas, é sempre milagres, coisas extraordinárias, sempre acontece com o outro, sempre é distante, né? Sempre é distante. E quando tem milagre, alguma coisa, são coisas superficiais, nada, não tem. Quando tem as supostas sobrenaturais, não tem nada sobrenatural. Tem nada. Ou é algo que aconteceu no passado, lá em 1935. Aconteceu, nossa, uma vez tal. E você nunca está presente, você nunca acontece com você ali. É sempre uma história, um conto. Na verdade, vira um conto, né? Não, teve o ano passado lá, aconteceu isso tal. Nossa, eu lembro. Eu lembro de uns papos. Eu não lembro se foi o pastor quem falou isso, que foi na casa da irmã lá e o nenê começou a flutuar. Falei, nossa, velho do céu, cara. Na época eu falava assim, porque eu queria ver, juro mesmo, eu queria ver, que louco, né? Imagina, você vê o nenê flutuando ali, o capeta levantando o nenê ali, porque na época era o capeta que fazia isso, né? Às vezes o capeta tá querendo cuidar do nenê lá, fazer ele dormir e tal, mas enfim, né? E essas coisas nunca acontecia comigo, por exemplo, nunca. Supostamente, depois eu fiquei sabendo que é tudo lorota, tudo conversa fiada, tudo papinho. E eles usam, né, os líderes religiosos usam essas conversinhas para convencer os fiéis, né? Eles usam isso aí para dar credibilidade. Olha, aconteceu mesmo, uau. E uma coisa que eu percebi também que acontecia, esses sinais, essas coisas aí, de tão envolvido que você tá no negócio, você acaba repetindo essa história sem ter vivenciado. Acontecia muito disso, não, porque aconteceu com fulano lá e tal, mas peraí, você tá contando um negócio que aconteceu com Beltrano lá e não foi com você? Você tá contando uma história do outro lá, sendo que nem você vivenciou. Isso acontecia também. Bom, galera, então é isso aí. Fiquem à vontade. Se alguém tiver uma história parecida e quiser comentar, fique à vontade. E o vídeo é isso aí, cara. Quero desejar um feliz 2018 para todo mundo aí, começar o ano aí com o pé direito. Não que começar com o pé esquerdo significa alguma coisa, mas a expressão de começar com o pé direito significa começar de forma positiva. Se você for canhoto, começar com o pé esquerdo é também uma forma positiva, né? Enfim, esse lado de puxar tudo para a direita é meio zoado, mas é mais força de expressão mesmo. Beleza? Um abraço, até a próxima. Fui!